aula de religião. Espero que vocês tenham feito as atividades anteriores. Se não fez, não tem problema, ainda vai dar tempo de fazer. Mas a nossa aula dessa semana eu quero fazer ela um pouco diferente. Eu quero estar falando com vocês sobre um tema trazido na Bíblia de uma forma toda especial. E eu quero falar com vocês hoje. Para nossa aula, vocês vão precisar de um material muito especial. Vocês vão precisar de um pacote de bolacha, tá? É a única coisa que a gente vai precisar. Então, tanto faz o tipo, tanto faz a marca, desde que vocês gostem. E se tu não tem em casa agora, não te preocupa, dá pra fazer na semana que vem ainda, tá bom? Então, pega um pacotinho de bolacha e vem participar da atividade comigo. A nossa atividade de hoje, eu fiz ela quando eu tava lá no 8º, 9º ano. Mas recentemente eu vi pessoas fazendo ela de novo num retiro que eu participei no carnaval. Esse retiro também já fica aí a dica, né? Se tiver ano que vem, participa porque é bem legal. Até eu vi um pessoal do 3º, do 2º ano, do 8º ano que participaram e foi bem legal. É o retiro da Getri, que é da comunidade ali do lado do nosso colégio. Então eles fizeram e eu me matei rindo da cara deles, porque é uma atividade muito engraçada. Eu sei que eu vou passar vergonha aqui, mas não tem problema, tá? Tu não vai passar tanta vergonha, porque tu vai fazer aí na tua casa, não precisa me mostrar como tu fez, não. Mas a ideia é a gente conseguir concluir a atividade. Então, pra a nossa atividade, na verdade, eu pedi um pacote de bolacha, né, mas tu só vai precisar de uma. Peguei aqui uma, tá? E eu vou fazer atividade agora e ver quanto tempo eu levo pra conseguir concluir a atividade. A ideia é colocar a bolacha na testa e eu conseguir comer a bolacha sem colocar minhas mãos. Então eu vou ter que colocar ela na testa e ir me movimentando até eu conseguir comer. Caiu no chão, põe de volta na testa, tá? Até conseguir. Essa é a atividade simples, tranquila, mas talvez pra ti não vai ser tão fácil assim, não. Então, gente, levei 1 minuto e 25 para concluir a atividade. Gente, não é fácil não, tá? Pensei que seria mais fácil, mas consegui. E o que essa atividade quer trazer para nós hoje, tá? Quando eu olhei eles fazendo aquela atividade lá, primeiro que eu tava rindo pra caramba, porque sai cada careta engraçada, né? Mas eu comecei a pensar um pouco naquilo, e isso que eu queria compartilhar com vocês hoje é do quão demorado foi para alguns conseguir trazer aquilo que estava aqui para cá, né? O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes as nossas palavras, elas saem tão fácil da nossa boca e a gente esquece de pensar às vezes o que realmente está falando. E eu queria falar então sobre essa questão daquilo que a gente tem falado, de como a gente tem agido, porque aquilo que a gente fala, isso mostra um pouco de quem a gente é. Então, a Bíblia fala algumas vezes sobre aquilo que sai da nossa boca, como é importante e fundamental. Então, sobre isso, a gente vai estar vendo agora. Eu vou trazer alguns versículos para a gente ver como a Bíblia aborda esse tema. Para começar, falando sobre esse tema, eu trago um versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45, que diz o seguinte: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, esse versículo fala que nós falamos, expressamos aquilo que o nosso coração está cheio. Tem até uma música que vai falar isso, a boca fala aquilo que o coração está cheio, tá cheio. Então, porque nós falamos aquilo que está cheio no nosso coração. Então, nessa atividade, a gente precisava levar aquilo que estava aqui pra boca. Mas a ideia de quando a gente fala, nossas palavras, elas devem passar por um grande filtro. Que filtro é esse? Elas devem vir do nosso cérebro, passar lá no nosso coração e aí sim sair da nossa boca, né? Então, nosso coração, ele é muito mau, né? Na sua origem, a gente já viu isso em outras aulas, né? Que o pecado transformou a nossa vida e tudo mais. Então, o nosso coração, ele na sua origem, ele é mau.
Mas Deus transforma, e a partir dessa transformação, nosso coração é cheio do amor de Deus. E é isso que deve sair da nossa boca. Tanto que assim, ó, se tu, sei lá, chutou a quina do móvel, a primeira coisa que tu vai falar é, né? Tu vai tá falando porque no impulso aquela palavra saiu. E quantas vezes do impulso a gente não magoou alguém? Quantas vezes na sala de aula talvez alguém falou alguma coisa e daí tu retruca e aquilo vira uma bola assim, enorme, né? Quando na verdade não precisava ser nada, né? Então, esse é o primeiro versículo que eu deixo com vocês, porque a boca fala aquilo que o coração tá cheio. Então, o que tá dentro do teu coração? As pessoas veem que o teu coração tem bondade, as pessoas veem que o teu coração é bom, ou elas vão olhar pro teu coração e dizer, ixi, esse negócio tá feio, né? Então, esse é o primeiro versículo. Depois, então, temos outro versículo. Romanos 10:10 diz, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Provérbios 10:11 vai dizer, a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Mateus 5:11 o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Vou explicar um pouco sobre esse último versículo que eu falei. Na época da Bíblia, era proibido os judeus comerem carne de porco, por exemplo. Era uma lei lá, antigamente, tudo mais. Tem toda uma função sobre isso que eu posso explicar num outro dia. Ou você pode pesquisar aí na sua casa. Mas o evangelho vem falar assim, ó, eles estavam tão preocupados de, eu não posso comer isso porque isso vai me deixar impuro, né? E aí Jesus, ele chega e fala, não é aquilo que entra na boca de vocês que torna vocês impuros, mas aquilo que sai. Então, mais uma vez mostrando que aquilo que a gente fala vai nos dizer como a gente é, como a gente tá, mostrando essa importância, né, daquilo que sai da nossa boca, que devem ser coisas puras, coisas que levam pro bem do outro. Né? Efésios 4:29 vai falar, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Esse versículo é bem difícil da gente fazer, porque se for pensar, nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, é difícil, porque volta e meia saem algumas palavras que não têm utilidade nenhuma, né? Que não faz o outro crescer, que não ajuda o outro. Então, esse versículo que eu dei, esse último agora, ele na verdade é um grande desafio, né? Pra gente não ficar falando palavras inúteis por aí. Depois, Provérbios 4:24 diz assim, afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Então, também, mais uma vez falando assim, ó, não deixe essas palavras feias saírem da boca de vocês. Né? A gente tem uma mania às vezes, né? Tu vai perceber quando, por exemplo, um palavrão. É errado, é pecado falar palavrão. Não vou dizer isso pra ti aqui, tá? Mas vou dizer assim, ó, o que ajuda na vida do outro um palavrão na tua boca? Não ajuda em nada, né? Então, pra que ficar falando essas coisas? E quando a gente tá num grande grupo, parece que uma puxa a outra, né? Ele falou isso, aí quando vê eu tô falando também. Então é difícil mesmo se policiar e cuidar daquilo que a gente não se deixa influenciar, né, com as palavras dos outros. E por último, eu queria trazer também o Provérbio 13:3, que diz assim, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Pesado esse versículo, né? Tu já pensou que as tuas palavras poderiam te arruinar? Esse último versículo, então, que eu quero deixar pra vocês, ele é um pouco pesado, sim. Porque ele vê assim, o que eu faço realmente tem, assim, ó, grande poder. Às vezes a gente joga palavras ao vento e a gente esquece de quão poderosa pode ser a nossa palavra. Eu tenho ensinado isso muito para as crianças, lá pro Fundamental 1, para educação infantil, né? Daquilo que a gente fala, de como palavras podem machucar uns aos outros, né? Seja quando a gente é criança, escutar o sempre, tu é muito feia, né? Talvez a gente olhando fica, nada a ver, né? Ignora. Mas, talvez aquilo lá vai ter um peso enorme na tua vida. Então, agora nesse tempo de estar em casa, talvez tu não tá tendo a oportunidade de externar, de falar tanto, né? Tu tá só falando com a tua família, mas que seja um tempo de você refletir como você tem agido diante dos outros.
né? Até dentro de casa, às vezes, dá um estresse. Não sei se vocês, na casa de vocês também tá assim, mas aqui em casa, às vezes, dá uns momentos de estresse que tu, assim, ó, tô cansado de fazer atividade, tô cansado de fazer tema, tô cansado de fazer isso, aí chega lá, ainda a mãe dizendo, vai secar uma louça, ele fala, não quero, e aí já saem umas palavras que não devia. Então, assim, também cuidem com isso na casa de vocês. Lembrem que as palavras, elas devem servir para edificar os outros. E que a boca fala aquilo que o coração tá cheio. Isso é um grande desafio, mas que a gente possa estar cuidando disso também, cuidando das nossas vidas. E esse é o tema da nossa aula de hoje. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. E o último desafio, então, para vocês, eu quero que vocês, então, coloquem nos comentários do vídeo quanto tempo levou para vocês conseguirem concluir a atividade da bolacha, tá bom? Então, coloca o tempo. E eu vou deixar mais aí um desafio pra vocês, bem curtinho, tá? Eu quero que vocês olhem na Bíblia, pode ser a Bíblia virtual, o que tá escrito em Tiago 3, tá? O livro de Tiago, no capítulo 3. Lembrando que capítulo é aquele número grande, negrito, tá? Aqui lá é o capítulo, então olha lá o que tá falando lá. E coloca lá nos comentários, depois de colocar o tempo de vocês do desafio, coloquem também uma pequena frase do que você viu em Tiago capítulo 3, combinado? Meus queridos, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje. E assim, olha, o meu e-mail tá funcionando, tá? Pode mandar e-mail para conversar comigo. Eu vou começar agora a marcar as nossas reuniões pra gente poder se conversar um pouquinho também, pra vocês poderem colocar aquilo que tá angustiando o coração de vocês. Eu tô com saudade de vocês, então eu quero muito conversar. Fiquem bem à vontade de sempre me procurarem, tá? E espero que vocês façam a atividade dessa semana e até semana que vem. Um grande abraço pra vocês. Antes que a nossa aula termine, eu também queria te convidar para ter um momento de oração comigo, tá? Fica bem à vontade, não quero, tá bom? Não tem problema, tá? Mas se tu te dispuser a falar comigo, com o Senhor, vai ser legal, tá? Então agora vamos querer orar em conjunto e falar com Deus para que Ele cuide da tua vida. Então vamos orar. Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, por esse novo dia. Obrigada também por essa atividade de religião, obrigada por falar conosco, que Tu nos ajude a controlar a nossa boca, que Tu nos ajude a controlar aquilo que a gente fala e que o nosso coração também seja transformado por Ti, que o nosso coração seja bom e puro, que Tu sempre estejas trabalhando na gente, Senhor. Cuida desse coração que agora às vezes está tão ansioso, tão inquieto, porque tem que ficar sempre dentro de casa. Que Tu possas derramar as Tuas bênçãos sobre nós, que Tu também possas cuidar de todos aqueles que têm sofrido com o Covid, que Tu possas estar cuidando de todas aquelas pessoas que talvez não podem estar em casa, mas que estão no hospital, Senhor. Então venhas Tu cuidar de todos eles. Cuida das famílias de cada um de nós e assim eu oro em nome de Jesus. Amém.